Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em duas passagens da palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 18, versículo 41. Lucas capítulo 18, versículo 41 diz, dizendo, que queres que te faça? E ele disse, Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Abra ainda a sua Bíblia, no livro de João, no capítulo 6, versículos 26 em diante. Vamos ler alguns trechos de João capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Versículo 32. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disse-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim, nunca terá sede. Amém? Feche os seus olhos. Pai querido, mais uma vez estamos na Tua presença. Pai querido, aqui estamos porque desejamos ouvir a Tua voz. Senhor amado, eu não sou nada sem a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida. De mim mesmo, Senhor, nada tenho a transmitir ao Teu povo. Senhor, por isso me coloco em Tuas mãos. Peço-te, ó Senhor, faz-me mais uma vez simplesmente um instrumento Teu. Seja a Tua unção sobre a minha vida e concede-me transmitir aquilo que da Tua parte queres comunicar à Tua igreja, ao Teu povo. Toca vidas aqui neste lugar. Converte corações aos propósitos do Teu reino e do Teu evangelho. Senhor, move vidas aqui, transforma vidas aqui. Pai amado, venha agir de maneira especial pela ação da Tua palavra e do Teu Espírito Santo. Pai, eu te peço isso e te rogo e já te agradeço, em nome de Jesus. A passagem de João, capítulo 6, é uma passagem bem extensa. Nós pregamos mais detidamente sobre ela no primeiro culto, não vamos fazer da mesma forma agora no segundo culto. Mas eu quero resumir para você, que se você analisar com carinho a passagem de João 6, você vai observar que há um confronto nesta passagem de duas dimensões. A dimensão humana, natural, e a dimensão espiritual. Porque no primeiro momento, Jesus toma o pão, o peixe em suas mãos, multiplica,
alimenta o povo e supre a necessidade do povo na dimensão humana, na dimensão material. Mas mais à frente, quando ele chega a Cafarnaum, aquele povo se dirige a ele, e aí neste momento ele inicia agora um discurso diferente, e ele fala agora do pão que desceu do céu. E Jesus Cristo, ele confronta aquelas pessoas em relação ao seu objetivo, em relação ao seu propósito de estarem seguindo a Jesus. Em Lucas, no capítulo 18, na história daquele cego, Jesus, ele, diante da necessidade daquele homem, certamente estava claro para Jesus qual era a sua necessidade. Mas Jesus, apesar disso, se dirige a ele e pergunta: o que queres que eu te faça? Na verdade, eu quero trazer a você da parte de Deus, baseado também no que está em João 6 e em toda a Bíblia. Se você comparar o Velho Testamento, o Novo Testamento, você vai observar que Deus, ele pode atuar na minha vida, na sua vida, em duas dimensões. Deus pode atuar na minha vida no campo material, no campo humano, e Deus pode atuar na nossa vida no campo espiritual. Eu preguei no primeiro culto que nos últimos anos Deus tem falado de modo especial ao povo das instituições eclesiásticas que representam a Jesus nesta terra, em relação à possibilidade dele atuar, agir em relação à nossa vida material. Falamos no primeiro culto que durante muito tempo ignoramos essa possibilidade, e por isso, apesar das bênçãos espirituais, muitas vezes no passado fracassamos no campo social, no campo intelectual, no campo até mesmo familiar, por falta da percepção de que Deus, ele também está preocupado com a nossa vida humana, material, porque tudo foi criado por ele. Porém, também falamos no primeiro culto e profetizamos da parte de Deus, que a partir do momento que Deus começou a trabalhar nesse campo, muitas pessoas se agregaram à igreja, não por causa do que Deus podia fazer na sua vida no campo espiritual, mas sim levados pelo discurso da ação de Deus na dimensão humana material, se agregaram à casa do Senhor. Movimentos surgiram no meio das instituições eclesiásticas, que também passaram a priorizar e criar distorções no campo teológico com respeito à relação entre a dimensão humana e a dimensão espiritual. Porém, profetizamos no primeiro culto e falamos à igreja que chegou o tempo de que, da mesma maneira que Jesus, diante daquela multidão, depois de tratá-las do campo material, Jesus chegou o momento de chamar aquele povo à responsabilidade e a mirar e a direcionar ao real motivo do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma maneira, para os nossos dias, também tem chegado o tempo em que Deus vai nos chamar à responsabilidade, a direcionarmos de novo a nossa visão para aquilo que é prioridade no reino de Deus. E a pergunta agora, nesta sequência, que Deus faz a mim e que Deus faz a você, em se tratando dele estar agora confrontando a mim, confrontando a você, confrontando as instituições eclesiásticas que estão representando o nome de Jesus na terra, Jesus está perguntando: qual é o meu propósito, qual é o seu propósito de estar na casa do Senhor? Por que que você está aqui?
Por que que você jejua? Por que que você ora? Por que que você vem à escola bíblica dominical? Por que que você vem ao culto da vitória? Por que que você está aqui nesta noite? Jesus está aqui, como perguntou àquele cego, Ele está perguntando a mim e a você: o que queres que eu te faça? Em que campo da sua vida você quer que Deus atue? Em que dimensão você quer que Deus haja na sua vida? Deus pode agir no seu campo humano? Pode. Mas eu quero dizer uma coisa para você, e me atreverei a dizer com a autoridade do Espírito Santo do Senhor: você não precisa de conversão pela cruz de Cristo para você usufruir das dádivas de Deus na dimensão humana. Porque aquelas pessoas que foram abençoadas pela multiplicação dos pães, quando Jesus começou a falar-lhes da dimensão espiritual, é só você chegar ao final da passagem, você vai ver que aquelas pessoas foram embora, e só ficaram os seus discípulos, para ser abençoado por Deus na dimensão humana, natural. Eu não preciso de conversão. A Bíblia conta a história de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que ele, com as suas orações, Deus observava as suas orações. A Bíblia diz que Deus recebia as suas esmolas, mas era preciso, para que Cornélio tivesse acesso à dimensão espiritual, que ele se convertesse ao Senhor, recebesse a mensagem do Evangelho, se arrependesse dos seus pecados, cresce na cruz de Cristo, passasse pelo batismo para ter uma aliança com Deus, porque se não fosse assim, ele não teria acesso à dimensão espiritual. Por isso Deus enviou Pedro à sua casa, e diz a Bíblia que depois de Pedro anunciar-lhes o Evangelho, e quando eles creram no Evangelho, eles foram batizados e foram cheios do Espírito Santo. Na verdade, foram cheios do Espírito Santo, depois batizados nas águas. Mas primeiro eles tiveram que se converter. Quando Jesus estava num determinado lugar, numa casa, onde havia uma grande multidão, isso está em Lucas no capítulo 5, e as pessoas não conseguiam chegar até Jesus. 4 homens levaram um amigo paralítico, destelharam a casa onde Jesus estava, desceram aquele paralítico, colocaram o paralítico diante de Jesus, e Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. E as pessoas que se encontravam ali, diz a Bíblia que começavam a razoar, a murmurar, e dizendo: quem é este para perdoar pecados? E Jesus Cristo se vira para aquelas pessoas, conhecendo o seu coração, ele diz para elas: para que vós saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados. Jesus diz: paralítico, levanta e anda. Se você observar o que Jesus diz no versículo 26, Jesus diz: não me buscais pelos sinais que viste. Observe que ao referir-se ao milagre, Jesus chama ele de sinal. Quando João Batista queria saber se Jesus realmente era o Messias, e manda os seus discípulos falarem com Jesus, Jesus manda a João Batista ser dito que os cegos viam, os coxos andavam. Para Jesus, a cura, os milagres,
eram apenas sinais para a revelação da sua pessoa como autoridade para ser apresentado como Messias, como aquele que veio como Cordeiro de Deus, que tem poder para tirar o pecado do mundo. Os milagres não são um fim em si mesmo, eles são sinais que revelam o propósito espiritual da vinda de Jesus a esta terra e mostra a capacidade que Jesus tem de, a partir do domínio do espiritual, ser capaz de dominar no natural. Amém? Não vamos entrar por esse detalhe, porque senão vai dar nó na cabeça de alguém aí. Mas veja o que Jesus traz para nossas vidas nesta noite. Ele traz uma pergunta: qual é o meu propósito? Qual é o teu propósito? Jesus está me perguntando, está perguntando a você: o que queres que eu te faça? Jesus diz àquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Irmão Misael, o senhor está pregando contra a prosperidade, contra Deus agir no campo humano, profissional? Não, de forma alguma, muito pelo contrário. Eu estou lhe mostrando que Jesus também agiu no campo humano e ele tem poder para ajudar nesta área. Porém, quando você examina João capítulo 6, há uma escala de valor e Jesus mostra que há algo superior, há algo além disso que ele quer fazer na minha vida e na sua vida. Para qual missão ele veio? Jesus não veio a este mundo por causa das minhas necessidades materiais e humanas. Volto a dizer, essas coisas não dependem de conversão. Existem princípios naturais que Deus estabeleceu como Criador para a sua criatura. E que qualquer criatura que seguir esses princípios naturais, naturalmente serão bem-sucedidas. Tiago diz, eu falei no primeiro culto, que todo bem, toda boa dádiva procede do alto. Não existe nada de bom nesse mundo que não venha da origem de Deus. Se a sociedade diz, e nós falaremos um pouco melhor sobre isso na nossa lição da escola dominical domingo, que para alcançar um objetivo é preciso perseverança, determinação, né? Que nós precisamos ter uma série de atitudes que livros seculares estão cheios. Isso não são princípios humanos, são características e valores inerentes à pessoa do ser humano que Deus estabeleceu. Que Deus estabeleceu. Se um homem, mesmo que ele não seja um cristão, mas ele pautar a vida dele, por exemplo, por vários ensinamentos que a Bíblia traz no livro de Provérbios, por exemplo, quanto à conduta que o homem tem, e lá há vários ensinamentos. Se você observar o Sermão da Montanha, você vai ver vários ensinamentos de Jesus que possuem aplicação, que trazem benefício na dimensão humana. E se uma pessoa mesmo não sendo convertida, procurar colocar em prática esses princípios, ela vai ter resultados positivos, porque quando diz aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar, isso tanto serve para a dimensão humana, quanto para a dimensão espiritual. Só que Jesus vira para aquelas pessoas e diz: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Jesus está dizendo, na velha aliança, através de Moisés e de outros, Deus operou milagres que têm ressonância, efeito, projeção na dimensão humana natural. Moisés, nem Abraão, nem Davi,
ninguém do Velho Testamento foi capaz e não seria capaz de realizar a obra na dimensão do que Jesus realizou na cruz do Calvário. No tempo do Velho Testamento, as pessoas não tinham acesso a Deus como eu tenho, como você tem. No Velho Testamento, mesmo Abraão, para se dirigir a Deus, ele tinha que oferecer um sacrifício ao Senhor para poder ter acesso a Deus. E mesmo assim, a comunhão de Abraão, ou qualquer comunhão na velha aliança, não se compara à comunhão que eu, que você temos. Sabe por quê? Nenhum sacrifício do Velho Testamento é comparável ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O único, definitivo e verdadeiro sacrifício que é capaz de restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. No Velho Testamento, as pessoas recebiam visitações esporádicas da ação do Espírito Santo. Quando Deus nos criou, nos fez corpo, alma e espírito. Quando Deus diz que o homem morreu no jardim do Éden, é porque a dimensão do espiritual perdeu a ligação com o homem. No Velho Testamento, para que em algum momento essa ligação pudesse acontecer, sacrificava-se animais. Uma vez por ano, os sacerdotes entravam ao lugar santo dos santos. O pátio do tabernáculo representa o meu corpo, representa o seu corpo. O lugar santo representa a minha alma, representa a sua alma. Mas o lugar santo dos santos representa o meu espírito e o teu espírito. Quando Jesus morreu na cruz e ele bradou lá na cruz, diz a Bíblia que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A separação que havia em relação ao lugar santíssimo acabou. Significa que agora Jesus vem trazer uma nova dimensão de relacionamento entre Deus e o homem. Deus se manifestava, agia na alma do homem. Por isso Davi diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Mas Jesus vai dizer à mulher samaritana: virá tempos em que os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito. E Jesus diz a Nicodemos: aquele que não nascer da água e do Espírito. As nossas necessidades humanas refletem na nossa alma, onde está depositada a nossa vontade, as nossas emoções. Porém, a produção, a ação do Espírito Santo para a formação em minha vida do caráter de Jesus e para fazer em mim, como diz 2 Coríntios 3,18, um espelho que reflita a glória de Cristo, não está na dimensão da alma, está na dimensão do Espírito, fluindo e trazendo o seu reflexo na alma, na nossa vontade, nas nossas crenças, nos nossos valores. A mudança é lá de dentro para fora, é no Espírito. Quando Jesus diz para aquela multidão: trabalhai pela comida que não perece, Jesus está dizendo: recebam a minha pessoa, recebam o meu reino, recebam a minha missão, recebam o meu evangelho, que vem trazer para vocês a possibilidade de vocês irem além da dimensão humana e irem para a dimensão espiritual. O que Jesus estava dizendo era: as conquistas na dimensão humana perecem e não são duradouras, mas as conquistas na direção da dimensão espiritual, estas permanecem para sempre.
Por isso Paulo vai dizer na sua carta aos Coríntios, ele vai dizer: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Ou seja, Paulo está dizendo: inclinai os vossos corações para as coisas da dimensão espiritual. O que queres que eu te faça? Jesus não vai além do desejo do seu coração. Jesus não vai além da sua vontade de você querer. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele vai dizer aos irmãos da igreja de Colosso: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são do alto. Jesus Cristo veio trazer para nós a possibilidade de eu, você, como Paulo diz no livro de Efésios, no capítulo 2, de assentarmos nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Jesus veio nos trazer a possibilidade de retomar a nossa posição na dimensão espiritual. Pelo que você tem orado? Como eu falei no primeiro culto, Jesus não morreu para que eu tivesse emprego. Jesus não morreu para que eu passasse em concurso público. Jesus não morreu para eu resolver as minhas causas na justiça. Porque o ímpio também passa no concurso desde que ele estude e seja fiel aos seus compromissos. O ímpio também compra casa se ele souber planejar a sua vida, tiver perseverança e ele for fiel a princípios humanos que vêm de Deus, e não é o ser humano que descobriu, porque todas as coisas boas vêm de Deus, não é mérito nenhum. Por isso que a salvação não é pelas obras, porque ninguém tem mérito de fazer o bem, porque tudo que é bom e o homem faz, ele só faz porque ele é uma criatura de Deus. Jesus não morreu pelas nossas necessidades momentâneas e imediatas. Jesus não morreu por esta razão. Abraão foi um homem abençoado por Deus e Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Salomão foi um homem rico, abençoado por Deus, e Jesus ainda não tinha morrido na cruz. Mas nenhum deles tiveram acesso à dimensão espiritual da maneira que eu posso ter e você pode ter, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muitas vezes nós queremos a riqueza de Salomão, queremos a riqueza de Abraão. Eu troco a riqueza de Salomão, a riqueza de Abraão, pela riqueza que a cruz de Jesus veio trazer na minha vida e veio trazer na sua vida. E a riqueza de Jesus, ele diz lá em Mateus no capítulo 6, está sendo juntada para nós um tesouro lá no céu, que a traça e a ferrugem não corrói, nem o ladrão rouba, nem mina. O tesouro que Jesus veio trazer para nossas vidas é como Paulo diz lá na carta aos Coríntios: nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Qual é o teu propósito? O que você quer que Deus te faça na sua vida? É passar no concurso público? Estude. Porque se fosse uma questão do campo espiritual, os crentes iam empatar todos na mesma colocação. E é só dar empate, os crentes vão empatar todos, porque todos oram, todos pedem, todos fazem campanha, ia dar empate, os crentes iam ficar todos empatados. Estude. Quer ser bem sucedido no seu trabalho? Trabalhe, seja responsável, invista no seu conhecimento,
né? Faça da melhor maneira possível, como o pastor Silas ensinou hoje aqui pela manhã. Cuide dos seus relacionamentos, você vai ser próspero. Às vezes a pessoa não é crente, está cuidando disso melhor do que você, e está prosperando e você não está, e você está botando a culpa no diabo. Não é culpa do diabo não, é que existem princípios humanos que regem a nossa vida humana, que nos dá responsabilidades, e Deus não vai fazer o que você tem que fazer na dimensão humana. Agora, chegar à dimensão espiritual, alcançar a dimensão espiritual, não está no banco da universidade, não está na sua conta bancária. Começa pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque se não fosse o sangue dele derramado na cruz do Calvário, nós estaríamos em separação, em distanciamento de Deus. Porque o escritor da carta aos Hebreus diz que eu só tenho ousadia de adentrar a dimensão espiritual por causa do sangue de Jesus na minha vida. Aleluia, glória a Jesus. O que você quer que Deus faça na sua vida? Eu vou ousar dizer para você, como Jesus disse àquelas pessoas: se você está aqui apenas pela dimensão humana, pela dimensão material, você é uma pessoa que está extremamente equivocada. Jesus, Ele não convida você à dimensão material, Ele convida você à dimensão espiritual. Ele diz: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Jesus está dizendo: o que eu vim trazer a vocês é algo que vai além da dimensão natural deste mundo. Esforçai-vos por isso, buscai isso. Se nós não temos consciência disso, estamos interpretando com grande equívoco a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou repetir o que disse no primeiro culto: beira a heresia dizer que João 10:10, quando Jesus diz eu vim para que tenha vida e vida com abundância, inclui a dimensão material. Jesus não precisava morrer na cruz, vir a este mundo para nos elevar à dimensão espiritual, para nos abençoar na questão material. Não bastaria a obra de expiação na cruz do Calvário, não necessitaria da obra de expiação na cruz do Calvário. Porque, como eu falei, os antepassados no Velho Testamento, eles foram também abençoados no campo material. O que queres que Jesus te faça? Pelo que você está trabalhando? Qual é a sua esperança? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo só nesta vida, significa que você também pode esperar em Cristo nesta vida. Não é pecado você esperar também nesta vida. Deus também pode te abençoar nesta vida. Às vezes a gente esquece que Jesus também é Deus, e que Jesus estava na eternidade, estava no Velho Testamento, e Ele é Deus. A gente às vezes esquece que Jesus tem poder para atuar na nossa vida material, mas só que a gente esquece que a capacidade de Deus agir na dimensão humana em nós não é algo relacionado à cruz dele. Porque quando ele veio para morrer na cruz, ele estava tratando a humanidade e reconciliando a humanidade com Deus, como Paulo diz em Romanos capítulo 5, para trazer a humanidade de volta à dimensão espiritual. Pelo que você tem orado, pelo que você tem buscado ao Senhor. E sabe o que o Senhor Jesus quer fazer na minha vida, quer fazer na sua vida?
Paulo vai dizer em sua carta aos Efésios, no capítulo 3, quando ele ora pela igreja de Éfeso, abra a sua Bíblia. No capítulo 3, a partir do versículo 14, ele diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito, onde? No homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em quê? Em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para quê? Qual é o objetivo da oração de Paulo? Qual é o objetivo da obra de Cristo em nossa vida? Para quê? Sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Olha o que Paulo diz no capítulo 4 de Efésios, versículo 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Sabe o que significa? Se Jesus foi capaz de renunciar à sua glória por amor ao outro, a Bíblia diz que Ele deseja que eu também seja capaz de renunciar na mesma medida que Jesus. Se Jesus tem o maior exemplo de amor sacrificial por amor ao outro, significa que Deus quer produzir na minha vida o mesmo amor que moveu o sacrifício de Jesus. Se a Bíblia fala que Jesus sujeitou-se a toda a vontade de Deus e foi obediente até a morte, morte de cruz, significa que o Evangelho de Jesus veio para produzir em minha vida e em sua vida a mesma sujeição. Se Jesus foi capaz de colocar a humanidade como superior a Ele, se colocando na posição de servo da humanidade, então significa que o Espírito Santo está aqui nesta noite, está em cada culto, em cada escola dominical, para produzir na minha vida o mesmo sentimento. Jesus, no final do seu ministério, ora por aqueles que creram nele e que por aqueles que creriam também, e ele diz que ele deseja que da mesma forma que ele vivia em unidade com o Pai, e eles eram um, ele projetava que a sua igreja no futuro também tivesse a mesma unidade. E Jesus vai dizer que por causa desta unidade, o mundo creria nele. E Jesus está me perguntando nesta noite, está te perguntando nesta noite: quando foi a última vez que eu orei por esses objetivos na minha vida? Quando foi a última vez que você orou a Deus por esses propósitos na sua vida? Deus está perguntando a mim, está perguntando a você: quando foi a última vez que eu disse para Ele, que você disse para Ele, que você queria que Ele fizesse isso na sua vida? Porque Jesus chegou para o cego e disse: o que queres que eu te faça? Jesus estabeleceu diante de nós um projeto de vida em abundância, significando uma vida na dimensão espiritual em que nós fosse formado o seu caráter, representado pela essência divina do amor em nossas vidas. Quando foi a última vez que eu orei por este amor na minha vida? Muitas vezes jejuamos
pelo emprego, jejuamos pelo concurso, jejuamos pelo processo, jejuamos pela casa própria. Eu quero te dizer nesta noite, jejum não é moeda de troca, jejum é sacrifício de mortificação da carne, da dimensão humana, para buscar e dizer para Deus: estou disponível, eu quero alcançar a dimensão espiritual na minha vida. Quando foi que você fez diante de Deus uma campanha por aquilo que é prioridade no reino de Deus? Eu costumo dizer que eu quero ver o dia em que pessoas vão levantar para dizer: eu estou em campanha para amar mais a minha esposa. Porque a minha Bíblia diz que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Você já ama a sua esposa como Cristo amou a igreja? Se não ama, por que você não ora por isso? Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Você já alcançou a estatura completa de varão perfeito, a semelhança de Jesus? Não? Quando foi a última vez que você orou por isso? Jesus está te perguntando: o que queres que eu te faça? Você já está cheio de toda a plenitude de Deus? Não, eu também não. Quando foi a última vez que nós oramos, jejuamos, fizemos campanha para ser cheio da plenitude de Deus? Você já conhece o amor de Cristo, que excede a todo entendimento? Conhece a largura, o comprimento, a altura e a profundidade? Não. Quando foi a última vez que você fez um propósito diante de Deus por isso? Jesus diz: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Jesus está dizendo aqui nesta noite, como disse aquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Eu queria convidar você a ficar de pé nesta hora. Aleluia. Jesus está perguntando aqui nesta noite: o que queres que eu te faça? Jesus, Ele tem poder para transformar a sua vida. Jesus tem poder para abençoar a sua vida. Mas Ele tem poder para fazer isso muito além das suas necessidades humanas e necessidades materiais. Aliás, isso não é a prioridade dEle. Aliás, quando Ele diz trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que permanece, Ele está dizendo uma linha de prioridade. Ele não está dizendo que a gente não deve lutar pelo dia a dia, não é isso. Ele está apenas estabelecendo uma escala de prioridade. Porque Mateus 6,33 Ele vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Sabe por que Jesus prioriza o reino dele e as coisas espirituais? Porque elas estão numa dimensão muito superior às coisas materiais. Porque para Deus as coisas do campo materiais são ínfimas, não tem expressão de valor para Deus. Aquilo que a gente valoriza tanto, para Deus é irrisório. Tanto que Deus chama isso de acréscimo. Muitas vezes queremos servir a Jesus pelo acréscimo. Mas nesta noite eu te faço um convite para você ser um cidadão do reino de Deus, para que você possa entrar no projeto de Deus, estabelecer o reino dele na sua vida, e você ser um cristão, seguidor de Jesus, para dedicar a sua vida ao reino espiritual de Deus, para que você possa ir além na dimensão espiritual. Você quer receber Jesus nesta vida, nesta noite, na sua vida? Quer receber a obra de Jesus no seu sentido pleno e real, que é aquele que está construído a partir da sua cruz, do seu derramamento de sangue na cruz do Calvário? Se você quer sair do seu lugar agora, eu quero orar por você. Aleluia. Vem agora aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um projeto espiritual para a sua vida.
Sai do seu lugar agora, onde você está. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Aleluia, pode vir. Aleluia. Eu quero orar por você. Quero orar pelas bênçãos espirituais de Deus na sua vida. Aleluia. Pode vir. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu orei por ele hoje antes do culto começar, e agora ele está recebendo a maior bênção junto com seu filho Mateus, que é a salvação da sua alma. Hoje é aniversário do Mateus, e ele está sendo abençoado na dimensão espiritual, porque o seu pai está aceitando a Jesus. Eu orei também por esse moço antes do culto começar. Ele disse para mim que estava desviado. Me permita, me desculpe dirigir diretamente a você. Você não quer voltar hoje para Jesus? Entregar a sua vida? Você quer? Vem aqui à frente. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Duas pessoas que nós oramos antes do culto começar, e Jesus está completando a obra na vida delas. Tem mais pessoas aqui nesta noite para Jesus. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Aleluia. Essa é a noite de salvação. Oh, glória a Jesus. Estenda suas mãos para cá. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Ali está vindo mais uma moça para Jesus. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor pela vida dela. Aleluia, glória a Jesus. Oh, ralabaxando e cantarabás. Aleluia, estenda suas mãos. Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por estas vidas que estão aqui diante do teu altar, Senhor. Desejamos que eles possam ter, Senhor, a compreensão pelo teu Espírito da mensagem da cruz, da mensagem do teu reino. Que eles possam entender, Senhor, que o que o Senhor quer fazer na vida deles vai muito além das circunstâncias humanas, das circunstâncias materiais. Senhor, implanta o teu reino nestas vidas, Senhor. Escreve seus nomes no livro da vida. Dá a eles a alegria da salvação. Liberta pelo poder do sangue da cruz. Senhor, restaura suas vidas, suas famílias. Abençoa, Senhor. Queremos repreender todo mal, toda ação do inimigo sobre as suas vidas, em nome de Jesus. Sara no corpo, na alma e no espírito, Senhor. Restaura a comunhão contigo. Oh, Senhor, eu te peço por essas vidas. Peço que tu abençoe o teu povo nesta noite. Abençoa a minha vida, o meu lar. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.